Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, então na semana passada, na catequese da semana passada, a gente falava sobre a oração e a gente falava que a oração é um diálogo com Deus, né? É uma conversa com Deus. Em uma conversa se dá de duas vias, né? Não é um monólogo, a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo, né? Então Deus fala conosco, a gente ouve o que Deus fala e a gente responde a Deus em oração, né? Mas aí como que Deus fala, meu? Deus vai falar como? Como ele falou com o profeta Samuel? Como ele fala conosco? Deus pode falar de diversas maneiras, né? Deus pode falar diretamente através de uma profecia, falar diretamente ao nosso coração, mas é algo extraordinário, né? Deus pode falar por meio de um anjo, como ele falou com a Santíssima Virgem, mandar o anjo Gabriel falar conosco. Pode acontecer, mas é extraordinário. Qual é a maneira ordinária em que Deus nos fala? Deus nos fala ordinariamente por meio das Sagradas Escrituras. Então, ordinariamente, de maneira ordinária, Deus vai nos falar por meio das Sagradas Escrituras. A Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério também, né? O que é a Sagrada Tradição? A Sagrada Tradição é tudo aquilo que a Igreja recebeu dos apóstolos e vai passando de mão a mão pelos séculos dos séculos. Os ensinamentos da Igreja que vão passando de mão a mão, desde os apóstolos chega até nós, é a Sagrada Tradição. O Sagrado Magistério são os ensinamentos dos bispos e dos papas ao longo dos séculos, dos doutores da Igreja, o Sagrado Magistério. E a Sagrada Escritura é a Bíblia Sagrada. A fé católica tem essas três bases, esses três apoios, como esse pedestal que está gravando o vídeo segurando o celular. É um tripé, tem 3 pés. Se você tirar um pé, vai cair. A fé católica tem 3 pés: Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. São os 3 pés que sustentam a fé católica. Então, a Sagrada Escritura deve ser entendida, interpretada em conjunto com o Sagrado Magistério. Sagrado Magistério, os ensinamentos da Igreja. Então, o Sagrado Magistério complementa a Sagrada Escritura. Por exemplo, quer ver um exemplo? Êxodo, capítulo 20. Vamos lá, Êxodo, capítulo 20. Versículo 3. O que vai dizer Êxodo 20, versículo 3? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que há em cima no céu ou do que há embaixo na terra, nem que há nas águas debaixo da terra. Não adorarás tais coisas, nem dispersarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus. Então aqui em Êxodo 20, versículo 3, Deus está falando para não fazer esculturas, certo? Certo? Errado. Está errado. Deus está falando para não fazer imagens e falsos deuses de ídolos. Porque Êxodo 25, 5 capítulos depois, ele fala assim, por exemplo, Êxodo 25. Deus vai fazer assim: construirão um santuário e eu habitarei no meio deles. Então Deus está falando que ele vai habitar no santuário. E aí no versículo 19 ele diz assim, versículo 17: farás também um propiciatório de ouro puríssimo. O seu comprimento terá 2 côvados e meio, e a largura 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido nas extremidades do oráculo. Um querubim esteja de um lado e outro do outro. Este querubim terão as asas estendidas para cima, cobrindo com elas o propiciatório. Então aqui ele está mandando fazer imagem de querubim, imagens religiosas de anjos. Como é que aqui em Êxodo 20 ele fala para não fazer esculturas e aqui no Êxodo 25 Deus fala para fazer esculturas? Deus muda de ideia? Por isso que é preciso o quê? Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. O que Deus está proibindo é fazer imagens dos falsos deuses. Naquela época, o povo de Deus estava rodeado de povos idólatras que adoravam os falsos deuses. Então eles adoravam Baal, adoravam Astarote, adoravam Moloque. E faziam imagens de Baal e diziam: essa imagem é o meu Deus, esse é o meu Baal, o meu Deus, feito de ouro, esse é o meu Deus. Prestavam culto para Baal. Faziam uma imagem para Moloque e falavam: esse aqui é o meu Deus, Moloque. Em homenagem a Moloque,
eu vou matar o meu filho. Eles matavam os filhos primogênitos e derramavam sangue aos pés da imagem de Moloque para prestar culto a Moloque. Você vai falar Moleque? Moleque significa menino de Moloque, oferecido a Moloque. Então você não deve chamar a criança de Moleque. Moleque é menino oferecido a Moloque. Matava-se as crianças e derramava o sangue aos pés de Moloque. E Deus fala, não farás para ti uma imagem de Moloque. Não farás falsos deuses para vocês. Então o problema não é a imagem em si. O problema é a adoração dada àquele falso Deus, que não era representado pela imagem, mas que era a própria imagem. Então em Êxodo 20 Deus fala para não fazer imagem, mas Êxodo 25 fala para fazer. Em Números 21 Deus manda fazer uma serpente de bronze. Em 1 Reis, no Templo de Salomão, Deus manda colocar diversas imagens no Templo de Salomão. 12 bois sobre o altar de bronze, querubins e diversas imagens. Por quê? O problema não era a imagem em si. A imagem dos 12 bois representava o quê? Representava as 12 tribos de Israel. O mar de bronze representava os sofrimentos e as tribulações do homem nesse mundo, e também o mar vermelho que Deus abriu para que o povo saísse do Egito. Esse foi o primeiro templo feito por Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando foi a inauguração do templo, a glória de Deus resplandeceu e esteve sobre o templo de Israel. Numa espécie de nuvem, revestiu o templo a glória de Deus, mostrando que aquele templo era agradável a Deus. E era um templo cheio de imagens. Então eu preciso interpretar a Sagrada Escritura de acordo com a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. É um tripé. Se você tirar um tripé, vai cair. Entendeu? Então a gente vai estudar a Sagrada Tradição sem jamais abrir mão. A gente vai estudar a Sagrada Escritura, sem jamais abrir mão do Sagrado Magistério e da Sagrada Tradição. Entenderam? Pode ter imagens, sim ou não? Deus proibiu fazer imagens? O que Deus proibiu? Falsos deuses, o culto dos falsos deuses. É isso que Deus proibiu. Vamos pegar de novo o Êxodo 20 que a gente leu e vamos ler o início do versículo. Diz assim, versículo 1: E o Senhor pronunciou todas essas palavras: Eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Qual que é o sentido desse versículo 2 aqui, quando Deus fala, eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão? O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que ele é Deus, não existe outro Deus além dele. Esse é o contexto. O contexto é que só existe um Deus. Esse é o contexto. Diante desse contexto ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti escultura nem figura alguma que há em cima no céu, que há embaixo na terra, e aí não adorarás tais coisas, nem me prestarás culto. Eu sou o teu Deus forte e zeloso. Ou seja, eu sou o único Deus, não existe outro Deus além de mim. Esse é o contexto. Então Deus está proibindo o culto dos falsos deuses. Está dizendo para o povo de Israel, não adore mais Baal, não adore mais Astarote, não adore mais Moloque. Certo? O povo de Deus ouviu o conselho? Não ouviu. Até aqui, Jeremias está aqui, o profeta Jeremias. Aqui o profeta Jeremias, esse trecho aqui Deus fala para não adorar esses falsos deuses, né? Até aqui Jeremias está brigando com eles por causa disso aí. Então, assim, o povo é cabeça dura, né? O povo é cabeça dura. Enfim. Jeremias está aqui, Não, eu só estou te mostrando a altura da Sagrada Escritura para mostrar que esse trecho todo aqui da Bíblia, Deus está falando a mesma coisa com o povo de Deus para eles pararem de adorar os falsos deuses. O livro de Jeremias gira em torno disso. E o livro de Jeremias encerra com o povo sendo deportado para a Babilônia. Depois Jeremias vai fazer as suas lamentações, porque o povo de Deus não abandonou os falsos deuses. Entendeu? Esse é o contexto. Então, gente, como que a gente vai ler as Sagradas Escrituras? Com a interpretação que a igreja recebeu de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, nos ajudam a entender a Sagrada Escritura, certo? Quando a gente lê aqui em João capítulo 6, versículo 48, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Como que a gente vai entender isso? O que significa quando Jesus diz, eu sou o pão da vida? A gente vai entender de acordo com isso daqui. A gente vai pegar
O Catecismo da Igreja Católica, que a gente vai ver que Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. Então, se alguém chegar para você e falar assim, Jesus disse eu sou o pão da vida, mas era uma metáfora. Jesus estava querendo dizer que a sua doutrina alimenta o coração do homem, a alma do homem. É verdade? É mentira, está contra aquilo que ensina a Sagrada Tradição e aquilo que ensina o Sagrado Magistério. A Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério ensinam desde o início da Igreja até hoje, ao longo desses mais de 2000 anos de história da Igreja, que Jesus está verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento do altar, da mesma forma que ele está presente no céu. Deus está vivo na Eucaristia, vivo. É o que vai dizer a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, e a Sagrada Escritura precisa ser interpretada nesse sentido. Então, quando Jesus diz em João 6,48, eu sou o pão da vida, vossos pais no deserto comeram maná e morreram, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer desse pão viverá eternamente. O que a igreja ensina? A igreja ensina que Jesus está presente na Eucaristia e que na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento do altar, está a porta do céu. Essa é a doutrina católica. Vocês entenderam? Então, o que eu quero dizer com essa introdução? Vamos estudar as Sagradas Escrituras, vamos estudar a Bíblia Sagrada, mas sempre de mãos dadas com a Sagrada Tradição e com o Sagrado Magistério, certo? Eu li uma coisa na Bíblia aqui e fiquei com dúvida. Onde que eu vou tirar minha dúvida? Onde que a gente tira? Aí, ó. Tá ligeira, né? Tá ligeira, né? Do Google, né? Tira a dúvida no Google, né? Tá ligeira já, Tatiana. Então, eu tô com dúvida, eu vou tirar minha dúvida no Google, certo? Mas eu não tenho Google, não tinha oportunidade de eu comprar o Google. Então, pegue uma fonte segura. Qual fonte segura que a gente tem? Que você pode ouvir e acreditar no que ele está falando, que o cara é bom. Charado Paulo ali, ó. Padre Paulo Ricardo. Vai lá e põe no site do Padre Paulo Ricardo e põe aula sobre o Santíssimo Sacramento do altar. É uma fonte segura. Entendeu? O Padre Paulo Ricardo é uma fonte segura. Padre Leonardo, Wagner, também excelente. E assim por diante. Mas é que eu falo Padre Paulo Ricardo, não é porque eu sou fã dele, não. Eu sou fã dele, né? Mas não só por causa disso, não. É porque ele tem muito material. O site dele tem muita coisa. Então dá para você fazer pesquisa, entendeu? O Frei Gilson é padre. É, sacerdote. É assim, existem as ordens religiosas e existem os sacerdotes diocesanos. Então, assim, nas ordens religiosas, eles são chamados de irmãos, certo? São chamados de irmãos. E como é que se fala irmão em italiano? Frater, ou fratello. Frater em latim, né? Fratello. Fratello vem, e daí o frei. Frei é o irmãozinho. Então você é um irmão da minha ordem religiosa, você é o meu frei. Né? Então os religiosos são chamados de frei. Os religiosos são chamados de frei, os franciscanos, os carmelitas são chamados de frei. Outros são chamados de monges, como os beneditinos. Então, um frei, ele pode ser apenas um religioso não ordenado, leigo, entre aspas, né? Ou pode ser um sacerdote, entendeu? Então vai ter frei que não é padre, ou seja, que não é sacerdote, e vai ter frei que é sacerdote, entendeu? Então o Frei Gilson é um frei que é sacerdote. E ele chama frei porque a congregação dele tem inspiração carmelitana. Então ele tem inspiração carmelita, por isso frei. E os franciscanos também têm essa inspiração e tal. Alguns freis na história da igreja ficaram com o nome de padre, apesar de serem freis, como o Padre Pio de Pietrelcina, né? O Padre Pio, na verdade, era frei, né? Era Frei Pio, né? Era da ordem dos frades menores, capuchinhos. Usava o hábito franciscano, ele era capuchinho, né? Então, o Padre Pio, na verdade, ele era frei. Só que por que a igreja chama ele de Padre Pio? Principalmente aqui no Brasil, né? Chamamos de Padre Pio. Porque o carisma de santidade dele se deu na vivência do sacerdócio.
Então ele era um grande sacerdote. E esse é o testemunho do Padre Pio, né? Ser um grande sacerdote. Por isso é chamado de Padre Pio, né? Ou até o pessoal fala Santo Padre Pio, né? Fica até meio confuso, porque Santo Padre sempre é o Papa, né? O pessoal fala Santo Padre Pio. Mas é porque se dá ênfase no fato de ser um sacerdote. Mas a diferença de frei para padre é essa daí. O padre, e às vezes, ele é religioso e tem o nome de padre também. Por exemplo, o Padre Joãozinho. O Padre Joãozinho é religioso dos deonianos. Só que os deonianos, a Ordem do Sagrado Coração de Jesus, eles não têm título de frei, de frater. Quando é seminarista, eles até chamam de frater, né? O seminarista deoniano é chamado de frater. Eles falam seminarista, eles falam frater. Mas depois que eles são ordenados sacerdotes, eles deixam de chamar de frei, de frater, etc. Eles chamam de padre. Então é um carisma de cada congregação. Mas é isso daí. Então o frei é apenas um sacerdote que é religioso. Ou também pode ser leigo, né? Qual que é o feminino de frei? Freira. Entendeu? Então aí fica fácil de entender. A freira é uma religiosa, né? Entendeu? Uma irmã. A gente chama a freira de irmã? Freira significa irmã. Esqueci que eu estava falando. O que eu estava falando mesmo? Da Sagrada Tradição, né? Então vamos lá. Já que eu fiz essa introdução gigante aqui, qual que é a ideia? Então eu falava para vocês que a oração é um diálogo com Deus. Deus nos fala e depois nós falamos com Ele. Respondemos em oração. Podemos e devemos fazer oração pessoal, um recolhimento, falando para Deus as coisas da nossa vida. É muito importante. Só que nesse momento nós estaremos falando com Deus. Deus também quer falar conosco. E depois que Ele nos fala, Ele quer que a gente responda a Ele. E o diário espiritual tem esse objetivo. Deus vai nos falar pelo texto bíblico e nós vamos responder a Ele pela oração. E é isso que eu quero convidar vocês a fazerem. Ouvir o Deus que nos fala, ouvir o que Deus vai nos falar e depois responder a Deus pela oração. Esse livro que eu mandei para vocês aí no grupo, do Monsenhor Jonas a Bíblia no meu dia a dia, todos abriram aí, né? Esse livro, ele é excelente, ele é simples, fácil entendimento e traz uma técnica de fazer o diário espiritual que traz muitos frutos. Eu sigo essa técnica do Monsenhor Jonas aqui, esse estilo de fazer diário espiritual, esse jeito que o Monsenhor ensina aqui nesse livro, desde o ano de 2001. Então, em 2024, tem 23 anos que eu faço o diário espiritual por esse método do Monsenhor Jonas Abib. Para mim foi muito bom, muito frutuoso, e eu não pretendo jamais abandonar esse jeito de fazer o diário espiritual, né? E cara, eu já li a Bíblia várias vezes, então eu já li umas 8 vezes. Cada vez que você lê um texto bíblico, por incrível que pareça, Deus fala para você cada vez de uma maneira diferente e uma coisa nova naquele mesmo texto bíblico. Você lê ali, eu estava falando de Jeremias, né? Então você lê Jeremias 18, que Deus fala que quer fazer, fala do vaso do oleiro, né? Que assim como o oleiro desmancha o vaso e faz de novo, porque o povo de Deus se recusava a adorar somente Ele, queria desmanchar e fazer de novo, tal. E cada vez que você lê o trecho do vaso do oleiro ali de Jeremias 18, você entende uma coisa diferente. Deus te fala na sua alma uma coisa diferente. Cada vez que você lê o Bom Pastor de João 10, você vê algo diferente do seu coração, você sente algo diferente no seu coração. Cada vez que você lê Josué 1:9, que Deus fala assim, forte, corajoso, não atemorize, não tenhas medo, pois eu sou o seu teu Deus, estarei contigo em qualquer parte por onde fores. Aquilo vai repercutir uma coisa diferente na sua alma. Quando você lê Joel, capítulo 4, versículo 10, em que Joel fala, mesmo enfermo, diga eu sou guerreiro, aquilo vai repercutir de maneira diferente no seu coração. Então a palavra de Deus é viva. E quem vai dizer isso não sou eu, é a carta aos Hebreus. Hebreus vai dizer, a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e atinge a divisão entre a alma e o corpo. Onde que é a divisão entre a alma e o corpo? A gente não sabe, né? Quem sabe? Somente Deus. Ou seja,
A Sagrada Escritura pode atingir algo na sua vida, na sua história, no seu coração, que somente Deus o pode fazer. Então, se você abre a Sagrada Escritura, tenha certeza que isso pode mudar a sua vida, se você deixar ela reverberar no seu coração. São Francisco de Assis, que é o padroeiro da nossa diocese, dizia assim: quando a gente reza, a gente fala com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. Então, como é que a gente vai ler a Bíblia? Vamos lá. Aqui a Bíblia no meu dia a dia, na catequese de hoje eu vou resumir o livro. Mas eu quero convidar vocês a lerem esse livro depois. É um livro bem pequeno, tem 80 e poucas páginas, 89 páginas só. Depois vocês vão lerem um livro e vão entender o que o Monsenhor fala, o convite que o Monsenhor Jonas faz nesse livro. E se vocês aceitarem esse convite, e se vocês fizerem o diário espiritual todos os dias, vocês vão dar passos de gigante na vida espiritual. Vamos lá então. Abra a Bíblia de vocês na primeira carta de João. O diário espiritual do Monsenhor Jonas Abib traz um método de leitura na qual ele nos convida a ler a Bíblia não começando do Gênesis até o Apocalipse. Mas o Monsenhor Jonas Abib apresenta um plano de leitura das Sagradas Escrituras. Um plano de leitura para orientar a nossa leitura. Abram o livro de vocês aí na página 48, aí do PDF que eu mandei no celular. Página 48. Primeira carta de João, capítulo 1. Depois abram o PDF do celular na página 48. Não, carta de João. Lá no final, perto do Apocalipse. Lá no finalzinho da Bíblia. Lá perto do Apocalipse. E aí você vai voltando. Do Apocalipse você vai voltando para trás. A primeira carta de João é pertinho do Apocalipse. Inclusive o Apocalipse também é de São João. Então, antes do Apocalipse vai vir a carta de São Judas. Antes da carta de São Judas vai vir aí a terceira epístola de João, depois a segunda de João e a primeira de João. Pertinho do Apocalipse. Então João, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Então é de trás para frente o quarto livro, né? De trás para frente. Isso, na página 48 tem uma tabelinha. Vocês acharam aí? Primeira carta de São João, capítulo 1. E abram o livro do Monsenhor Jonas na página 48. Aí tem uma tabela. Vocês abriram? Conseguiram ver a tabela ou não? Nessa tabela está escrito assim, plano de leitura. E esse plano de leitura, como o próprio nome diz, é como que a gente deve ler as Sagradas Escrituras. Então a gente começa a ler as Sagradas Escrituras não pelo Velho Testamento, mas a gente começa a ler as Sagradas Escrituras pelo Novo Testamento. Abra o livrinho de vocês agora na página 56. A primeira carta de João. Apocalipse. Você está onde? Está no Apocalipse? Isso, não, só manter. A gente não leu ainda. Só manter na primeira carta de João. Agora abre o livrinho que eu mandei em PDF na página 56. Isso, você viu a página 48? A gente vai usar essas duas páginas. Agora vai lá na página 56. Viram a página 56? Aí tem um outro plano de leitura. Vocês viram? Na página 56 tem o plano de leitura do Velho Testamento. Entendeu? Na página 56, plano de leitura: Gênesis, Êxodo, Números, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Naum. Tá vendo? Então, assim que a gente vai ler a Bíblia. A gente vai começar pelo Novo Testamento. Então, o primeiro livro que a gente vai ler vai ser a Carta de João. Que está lá na página 48, plano de leitura do Novo Testamento. Então, aí a gente vai trocar uma ideia. Foi esse papelzinho que eu te dei, o plano de leitura. Por que 2 vezes? Por que a gente vai ler 2 vezes e por que a gente começa a ler a Sagrada Escritura pela primeira carta de João? Por que o Monsenhor Jonas fez essa proposta? Você vai fazer um encontro com Deus nas Sagradas Escrituras. Primeira coisa, você precisa entender quem é Deus. E na primeira carta de João é que vai falar: Deus é amor.
Deus é luz, nele não há treva alguma. João é o apóstolo do amor, que mais penetrou o sagrado coração de Jesus. Então, João vai te apresentar quem é a pessoa de Jesus no seu amor, na sua misericórdia. Vai apresentar quem é a pessoa de Jesus na sua essência. Deus é amor. E ele vai te convidar a moldar a sua vida com o amor de Deus. Por exemplo, 1 João capítulo 3, versículo 18, São João vai dizer assim: filhinhos, amemos não com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. Ou seja, ele vai te convidar na primeira carta de João a moldar a sua vida ao amor de Deus. Então, o Monsenhor Jonas convida a gente a ler a primeira carta de João, para a gente entender quem é Deus e como que eu preciso viver esse relacionamento com Deus. Você leu a primeira carta de João? Vai ler de novo, para fixar esse conhecimento, para ter esse encontro com Deus firme na sua alma. Então você vai ler 2 vezes a carta de João. E é pequenininha. A carta de João você lê em 2 dias, se você ler. Você vai ler o capítulo 1, 2, 3, até o final. Elas são 5 capítulos só. São 5 capítulos. São da página, nessa Bíblia aqui do Padre Matos, ela vai da página 2051 à página 2056. Então, são 5 capítulos. Então, você vai ler todos esses livros. Só que a carta de João você vai ler 2 vezes. E o Evangelho de João você vai ler 2 vezes. Você vai ler a Bíblia inteira. Você vai ler a Bíblia de capa a capa. Inteirinha, todinha. Tudo isso aqui. Então, você vai anotar para não esquecer. Então, você vai ler a primeira carta de João a primeira vez. Depois você vai ler de novo a primeira carta de João. Depois você vai para o Evangelho de João, conforme o plano de leitura, tá vendo? Depois você vai para o Evangelho de Mateus. Depois você vai para as pequenas cartas de São Paulo e assim por diante. Até você terminar o Novo Testamento, que vai ser, você vai terminar lendo o Evangelho de João pela segunda vez. Certo? Depois que você lê o Novo Testamento, aí você vai lá naquele plano de leitura do Velho Testamento lá que eu falei para vocês, está na página 56. E aí você vai ler o Gênesis, depois o Êxodo, depois o Números. Aí você não vai ler o Deuteronômio e o Levítico. Você já vai para Juízes, Josué, Juízes, Samuel, Reis e assim por diante. De forma que o Deuteronômio vai ser o último livro que você vai ler do Velho Testamento. Então o último livro que você vai ler da Sagrada Escritura é o Deuteronômio. Faltou o quê? Provérbios e Salmos, certo? Provérbios e Salmos você vai lendo ao longo do seu caminho de diário espiritual, ao longo da leitura da Bíblia. Então você lê um capítulo de João, por exemplo, ou 2 capítulos da carta de João e lê um salmo. Lê mais um capítulo da carta de João, um salmo. E assim por diante, entendeu? São 150 salmos. Antes de você acabar a Bíblia, você vai ter lido todos os salmos e os provérbios. Então aí você vai chegar um trecho que você vai ler um trecho de Jeremias e uns 5 versículos de provérbios, entendeu? E assim por diante, porque os salmos e os provérbios são sapienciais e são orações. Então vai te ajudar a rezar. Então esse é o plano de leitura. Primeiro passo, como a gente vai ler a Bíblia? Começando por onde? Começando pela primeira carta de João, certo? Então aqui a gente tem nosso roteiro. Se você começa, o Monsenhor Jonas fala isso nesse livro, se você começa lendo a Bíblia pelo Gênesis, você acaba não entendendo quem é o Senhor. Porque lá no Velho Testamento você vai ver guerras, sangue, morte. Você vai ver Davi matando Golias, arrancando a cabeça de Golias com a espada. Você vai ver Davi arrancando o prepúcio de um monte de filisteus e matando um montão de filisteus. Você vai ver Sansão matando todos os filisteus. Aí, poxa, mas que é isso, cara? Não tô entendendo. Eu acho que a gente tem que, quando chega na parte de genealogia, Cansa. Não, leia a genealogia, porque é interessante. É interessante ler a genealogia. Porque aí você vê como que, nossa, a genealogia de Jesus, cara, você vê como que Jesus realmente é misericordioso. Jesus realmente é o lírio do campo. Sabe o que é o lírio do campo? É aquela flor linda que nasce no meio da lama. Porque na família de Jesus teve Salomão que no final da vida infelizmente abandonou e começou a seguir os falsos deuses lá que Deus falou que não era para seguir em Êxodo 20. Salomão começou a seguir. O filho de Salomão, Robão, rachou Israel no meio. E daí por diante, daí para frente foi só para trás, né? Então assim, você vê que na família, na história ali, Deus foi purificando o povo, foi purificando, inclusive a linhagem de Davi
Deus foi purificando, até chegar ao nível de santidade de Santana, de São Joaquim, da Santíssima Virgem. E aí Jesus veio na plenitude dos tempos. Ou seja, a genealogia de Jesus mostra que Jesus não desiste da gente. Ele é capaz de te purificar, até transformar você de um Roboão numa Santana e São Joaquim. É o que ele fez com o próprio Pedro. Pedro que era um cabeça dura do caramba, Pedro que era impulsivo, Pedro que tinha medo, porque Pedro negou Jesus por medo. Pedro não negou Jesus por falta de caráter. Pedro negou Jesus com medo de ser morto na cruz. Então Pedro que tinha medo, Jesus foi trabalhando até transformar aquele Pedro que era um caniço rachado numa rocha firme. Então é isso que o próprio São Paulo, seu padroeiro aí, São Paulo que era perseguir todos os cristãos, assassino de cristãos, Deus transformou ele no maior missionário da história da igreja. Olha só como que Deus vai lapidando. A genealogia de Jesus mostra isso. Ele vai lapidando, vai trabalhando até a plenitude dos tempos. Então, olha como é que é importante você ler a genealogia. Leia. Depois, quando você chegar no Velho Testamento, você vai começar a fazer sentido. Enfim, então a gente começa a ler por esse plano de leitura para a gente ter uma direção e a gente entender quem é esse Deus misericordioso, amoroso, que se fez homem para nos salvar. Depois, quando a gente lê o Velho Testamento, a gente vai ler o Velho Testamento iluminado pelo Novo Testamento. Entendeu? O Novo Testamento ilumina o entendimento do Velho Testamento. E como que eu vou ler a Bíblia? Aí eu falei para vocês trazerem os seus gizes de cera. Nesse plano de leitura, nesse método de leitura do Monsenhor Jonas da Bíblia, ele apresenta 3 características de coisas que estão presentes na Sagrada Escritura, que são fundamentais nós identificarmos para entendermos o texto bíblico. Então aqui, o Monsenhor Jonas da Bíblia nos dá o pulo do gato para a gente entender a Bíblia. O que é esse pulo do gato? Ele apresenta para a gente promessas, ordens e princípios eternos. Vocês já ouviram falar disso? O que é promessa? Promessa é algo que vai acontecer. Entendeu? Por exemplo, Salmo 22. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí temos um princípio eterno e uma promessa. Promessa, nada me faltará. Nada vai me faltar. Se eu deixar Jesus pastorear a minha vida, não vai me faltar nada. No sentido pleno da palavra, né? Às vezes eu vou passar até carestia, até fome, mas não vai me faltar nada. No sentido pleno da palavra, porque Jesus vai ser o meu tudo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará é uma promessa. Quando Jesus fala assim, irei para junto do Pai, mas vos enviarei um paráclito. Vos enviarei um paráclito. Quando que ele vai enviar um paráclito? No futuro. Não vai acontecer. Uma promessa. Entendeu? Então a gente precisa identificar as promessas quando a gente lê a Sagrada Escritura. E as promessas você vai marcar de uma cor diferenciada. Eu marco as promessas de verde. Por quê? Verde é a cor da esperança, né? Então, promessa, esperança, vai acontecer. Marco de verde. Giz de cera verde. A gente vai identificar ordens. Por exemplo, Josué capítulo 1, versículo 9. Ser forte e corajoso, não te atemorizes, não tenhas medo. Isso é uma ordem. É uma ordem que Deus está te dando. Ser forte e corajoso. Entendeu? Então é uma ordem. Ordem fica fácil da gente entender, né? Ordem eu pinto de amarelo. Por quê? Quando o amarelo é atenção, né? Chama a atenção da gente, né? Então a ordem, você tem que ter atenção para você obedecer aquela ordem de Deus. Então, quando Deus fizer uma promessa, eu pinto de verde. Quando Deus faz uma ordem, eu pinto de amarelo. Princípio eterno, azul. Por que azul? Porque azul é a cor do céu. O que é princípio eterno? É aquilo que é próprio de Deus. Deus está no céu, então azul. Para que a gente entenda o que é um princípio eterno. O princípio eterno é aquilo que era, que é e que sempre será. Entendeu? Por exemplo, eu sou gordinho. Isso é um princípio eterno? Não, eu já fui magro, sabia? Por incrível que pareça, eu já fui magrinho. Já pesei 67 quilos. Parecia todas as costelas. Já fui magrinho.
Então, ser gordo não é um princípio eterno. Nem sempre eu fui gordo. E pode ser que no futuro eu emagreça também. Por incrível que pareça, pode acontecer que eu emagreça. Então, pode ser que eu deixe de ser gordo. Então, eu sou gordo nesse presente momento. Mas não significa que eu sempre fui gordo ou que eu sempre serei. Mas Deus é amor. Deus era amor? Era. Deus é amor? Deus é. Deus sempre vai ser amor? Isso vai mudar? Isso é um princípio eterno. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Princípio eterno. Deus sempre estará disposto a me pastorear. Ele sempre me pastoreou. Ele me pastoreia. Sempre vai me pastorear. Pode ser que eu não me deixe pastorear, não obedeça a voz do pastor, mas ele sempre estará ali com um cajado me conduzindo às verdes pastagens. Isso nunca vai mudar. Então, o que era, o que é e o que sempre vai ser é um princípio eterno. Princípio no sentido que é próprio de Deus e que nunca vai mudar. Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus sempre foi luz. Hoje Deus é luz. Deus sempre vai ser luz. Nunca vai mudar. Deus é amor. Nunca vai mudar. Então é um princípio eterno. Então você vai ler a Sagrada Escritura marcando promessas, ordens e princípios eternos. Então quando você identificar um princípio eterno, você vai marcar de azul. Pega aí a sua primeira carta de João, pega no capítulo 1, versículo 5. Lê para nós, Letícia. 1 João, capítulo 1, versículo 5. A mensagem de Deus foi dos céus é: Deus é luz e nele não há trevas. Tá bom. Aí o que você faz? Ó, você vai ler a Bíblia assim, ó. Os 3 aqui, ó. A nova que ouvimos dele e vos anunciamos é essa: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E aí você marca de azul. Entendeu? Porque é um princípio eterno. Deus é luz. Deus sempre foi luz. Hoje Deus é luz. Deus sempre será luz. Nele não há treva alguma. Nunca houve treva em Deus. Não há treva em Deus hoje. Nunca vai haver treva em Deus. Então é um princípio eterno. Continua lendo, Letícia. Versículo 6. Tá bom. Isso aí você acha que é alguma coisa? Ordem, promessa ao princípio eterno? O que vocês acham? Versículo 6. Vocês marcariam de alguma coisa? Ó, se pretendemos ter comunhão com Ele e andamos nas trevas do pecado, mentimos. Quem anda no pecado, quem diz que tem comunhão com Deus, mas anda no pecado, é mentiroso. Isso vai mudar alguma vez, não? Ou sempre quem anda no pecado, mas fala que tem comunhão com Deus, mas permanece no pecado, isso vai ser verdade alguma vez na vida? Vai ser sempre uma mentira, né? Então é um princípio eterno. Entendeu? Entenderam? Captou? Ó, eu falo assim, eu tenho comunhão com Deus, mas eu sou adúltero. É verdade que eu tenho comunhão com Deus? Então, e alguma vez isso vai ser verdade? Assim, o fato de eu dizer que Deus está no adultério e falar que tenho comunhão com Deus me faz mentiroso. E isso sempre vai ser assim, né? Claro que pode ser que a pessoa se converta, né? É o que esperamos. Mas esse fato faz a pessoa uma pessoa que vive na mentira. Então é um princípio eterno também. E assim por diante. Ó, um princípio eterno bem facinho, ó. Versículo 9. Lê para nós o versículo 9, Paulo. 1 João 1, versículo 9. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará toda justiça. Se eu reconheço que eu sou pecador, Deus me perdoa, porque Ele é fiel e justo. Sempre foi assim, é assim, sempre vai ser assim. Se fosse no futuro, você fala assim, ó, se você se confessar, Deus vai te perdoar no futuro. Mas Ele está falando aqui no presente, ó. Se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Deus é fiel se nós nos confessamos para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade.
Então, está falando no presente. Agora eu vou pegar uma promessa dessa que você falou em Jeremias. Jeremias tem uma promessa assim, desse jeitinho que você falou, nesse entendimento, se eu não me engano, Jeremias 18. Deixa eu pegar aqui rapidinho Jeremias 18, que tem uma promessa nesse sentido que você falou. Jeremias 18, ó. Jeremias 18. Ó, primeiro ele dá uma ordem, depois ele nos apresenta uma promessa. Ele diz assim, Jeremias 18, versículo 11b. Volte cada um de vós, portanto, do seu mau caminho, corrigi os vossos caminhos e as vossas obras. Então ele está dando uma ordem para você se converter. Muda de vida, é uma ordem, certo? Depois uma promessa. Mas eles dirão inutilmente, inútil, seguiremos os nossos pensamentos. Cada um de nós procederá segundo a dureza do seu coração. Então aqui é uma promessa. Uma promessa negativa, mas é uma promessa. Você entendeu? Deus está falando assim, ó, eu falo para vocês se converter, mas vocês não vão se converter, vocês são burros, vocês vão continuar fazendo errado. Entendeu? Aonde você está? Versículo 7 da carta de João. Lê para nós. Mas caminharmos na luz, como Deus está na luz, está uns outros. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purificará de todo pecado. Aí é promessa. Só que na minha Bíblia, a minha tradução está como princípio eterno. Sabe por causa do quê? Por causa do verbo. No meu está no presente, ó. O Filho de Deus nos purifica de todo pecado. Entendeu? Então aqui é um princípio eterno e ali é uma promessa. Entendeu? Vai depender da tradução. Mas o que acontece? O que importa é o sentido, né? O que importa é o sentido. No sentido está falando que se você se arrepende, Deus te perdoa. Esse é o sentido. E por que a gente marca? Promessa, ordem e princípio eterno. O Monsenhor Jonas disse que quando você marca, esse livro aí, ele disse que quando você marca alguma coisa, aquilo fixa no seu entendimento. Então, se você está lendo um texto, você grifa aquele texto, o que significa para o seu cérebro? Isso aqui é importante. Eu estou grifando. Então, seu cérebro vai captar aquela mensagem. De tal forma que você vai fazendo isso com frequência, daqui a pouco você decorou a Sagrada Escritura. Você já viu que eu falo alguns versículos de cor da Bíblia? Por conta dessa técnica. Você não fica tentando decorar, simplesmente você memoriza, porque você grifou. Entendeu? Então, o importante é você entender o que é e marcar. Mas, puxa, se eu errar, se eu marcar uma promessa com um princípio eterno, se eu marcar uma ordem como promessa, não tem problema. Não vai ter prova final. Nem vai cair no vestibular, entendeu? O importante é você memorizar, entender e aquilo te ajudar a rezar, certo? Entendemos o que é ordem, promessa e princípio eterno. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Beleza, então você vai ler o capítulo marcando. Acabei de ler o capítulo. Eu gosto de ler 2 capítulos por dia. Eu acho que rende mais. Às vezes, quando eu estou animado, eu leio 3, 4, 5 capítulos. Mas no mínimo, se der tudo ruim no meu dia, eu não conseguir fazer diário espiritual, e chegando no final do dia, já é meia-noite, eu não fiz diário espiritual, eu leio pelo menos um capítulo. Mas todo dia eu leio a Sagrada Escritura. É diário espiritual. Lembra da palavra de Jesus que diz assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Então, como você come todo dia, você precisa ler a Bíblia todo dia. Você alimenta o seu corpo todo dia, você precisa alimentar a sua alma todo dia. É diário espiritual. Todo dia você vai ter que fazer. Diário, todo dia, de segunda a segunda. Mas demora muito tempo? Eu demoro mais ou menos 20 minutos para fazer o meu diário espiritual. Leio 2 capítulos em 20 minutos. Né? Então é uma facilidade porque, como eu falei para vocês, que eu já li toda a Sagrada Escritura umas 8 vezes, então quando eu estou lendo aquele texto, eu já conheço aquele texto, né? Então quando você lê um texto que você já conhece, você lê mais celeremente, né? Mas você não vai demorar mais que meia hora se colocar estourando para ler 2 capítulos.
Ah, mas está muito difícil para mim ler 2 capítulos. Então leia um capítulo, mas leia todo dia, entendeu? Um capítulo que seja. Vai ter alguns capítulos que são maiores. Por exemplo, o capítulo de primeira carta de João, capítulo 1, puxa vida, ele tem 10 versículos, ele é muito pequeno. Então, claro que você vai ler o 1 e 2, porque é muito pequeno. Mas vai ter capítulos do Evangelho de Mateus, por exemplo, que tem 70 versículos. Então é grande. E aí você vai ler um capítulo, entendeu? Mas leia todo dia a Sagrada Escritura. Beleza. Eu li ali um capítulo, ou 2 capítulos, li o meu trecho e marquei a ordem de amarelo, a promessa de verde e o princípio eterno de azul. E aí o que eu faço? Aí você vai precisar ter o seu caderno de diário espiritual, né? Esse aqui é um caderno de diário espiritual mesmo, mas pode ser um caderno comum, um caderno normal. E aí você vai responder algumas perguntas que o Monsenhor nos ensina aqui nesse livro. Primeiro você vai fazer assim, ó. Você vai pegar, fala um dia do ano aí, Letícia, qualquer dia desse ano, de 2024 para trás, né? Porque para frente eu não fiz ainda diário espiritual. Não. O último que eu fiz foi hoje, ó, 5 de julho, sexta-feira. Então, para trás. 15 de janeiro, vamos ver o que eu fiz dia 15 de janeiro de diário espiritual. 28 de janeiro, 15 de janeiro eu fiz Gênesis 46, ó, 15 de janeiro. Então, eu fiz aqui Gênesis 46, aí você escreve assim, ó, promessa, ordem e princípio eterno, certo? Então você vai escrever, você vai destacar qual foi a promessa que mais te chamou a atenção. Então você põe aqui, ó, promessa, Gênesis capítulo 50, versículo 23b. Foi a promessa que mais me chamou a atenção. Vamos ver qual promessa foi essa que Deus me falou nesse dia? Gênesis capítulo 50. Aí você vai... Não, você vai... De todo capítulo ali, todas as promessas que você marcou, você vai pegar a promessa que mais te chamou a atenção, que mais falou seu coração, certo? Não, você marcando o capítulo, né? Já tá. Gênesis 50, versículo 23, né? Ó, Gênesis 50, 23 fala assim: Deus vos visitará depois da minha morte e vos fará sair da terra desta terra para a terra prometida com o juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Então essa foi a promessa que mais me chamou a atenção. Deus falando que vai tirar o povo da terra do Egito. Era uma promessa, né? Aqui é a morte de José do Egito. José do Egito falou assim, ó, Deus vai tirar vocês daqui dessa terra do Egito e vai levar vocês de volta para a sua terra prometida. Essa foi a promessa. Ordem. A ordem que mais me chamou... Esse dia eu fiz Gênesis 47, 48, 49 e 50. Então foi um diário espiritual mais gordinho. A ordem que mais me chamou a atenção foi Gênesis 50, versículo 17b. Vamos ver o que estava nessa ordem. Gênesis 50, versículo 17b. Diz assim: Peço-te que esqueças o crime dos teus irmãos, o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós te suplicamos também que perdoes essa iniquidade aos servos de teu pai. Aqui estão pedindo a José que perdoe o que os irmãos dele o venderam como escravo para o Egito. Então Deus está dando uma ordem que a gente perdoe aqueles que nos ofenderam. Então a promessa, qual a promessa? Deus vai te tirar dessa terra, vai te levar para a terra prometida. A ordem, perdoa o teu irmão. Sabe ter uma coisa a ver com a outra? Deus está me falando assim, ó, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Princípio eterno, Gênesis 50, versículo 19b. Princípio eterno, Gênesis 50, versículo 19b. Porventura, podemos nós resistir à vontade de Deus? Uma pergunta. Ou seja, ninguém é capaz de resistir à vontade de Deus. Ninguém nunca resistiu à vontade de Deus, ninguém resiste à vontade de Deus, ninguém jamais vai resistir à vontade de Deus. Princípio eterno. Então, essas foram a promessa, a ordem e o princípio eterno que mais me chamaram a atenção nesse dia que eu fiz esse diário espiritual. Aí, diante disso, você pega o seu caderninho, sua canetinha, escreve lá, promessa, Gênesis 50, versículo 23b. Ordem, Gênesis 50, versículo 17b. Princípio eterno, Gênesis 50, versículo 19b. Deixa eu fazer só um adendo.
Estou falando aqui 19b, 17b, 23b. Você sabe o que significa isso? É assim, ó. Tem um versículo bíblico, né? A primeira parte do versículo bíblico, até o primeiro ponto, dentro daquele versículo, é o A. Depois que deu o ponto, a continuação até o próximo versículo é a parte B do versículo. Ou a parte C, ou a parte D, e assim por diante. Entendeu? Então tem um versículo muito grande. Por exemplo, isso aqui, ó, Gênesis 50, 23b, que eu peguei, né? Vou pegar o 23b, o versículo 23 todo aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui. 22, aqui, ó, versículo 23, diz assim, ó: passado isso, disse a seus irmãos, 2 pontos. Então, depois que disse a seus irmãos 2 pontos, aí vem o B. Então, disse a seus irmãos, é A, 2 pontos, B. Deus vos visitará depois da minha morte, vos fará, que é o que eu marquei, né, a promessa. Então, tá no 23B, tá depois do ponto, dos 2 pontos, da pontuação. Entendeu? E aí, beleza. Aí você vai fazer uma pergunta para você mesmo. A pergunta é a seguinte: qual a mensagem de Deus para mim hoje? E aí você vai escrever no seu caderninho qual a mensagem de Deus para você. O que eu escrevi aqui, ó? Escrevi: o Deus misericordioso usa de diversos meios para nos salvar. Meios estes que por muitas vezes são operações dolorosas. O que importa é nos submetermos à sua divina vontade e sermos fiéis em nossas vidas a seus mandamentos. Esse foi o que eu entendi que Deus havia me falado nesse dia. Depois você vai fazer uma pergunta: como posso colocar isso em prática? Então, já que Deus me falou, como é que eu vou viver isso? Então, a segunda pergunta: como eu posso colocar isso em prática? Nesse dia aqui, escrevi: confiando em Deus e me esforçando para guardar os seus mandamentos, enquanto caminho na trilha de sua santa vontade rumo ao céu. Então, depois que você leu o capítulo, você vai escrever a promessa, a ordem e o presbitério que mais chamou a atenção. Você vai fazer uma pergunta: qual a mensagem de Deus para mim hoje? Você vai escrever o que Deus te falou. Lembra que oração é um diálogo? Deus te fala, você fala com Deus. Qual a mensagem de Deus para mim hoje? Deus me falou. Como eu vou fazer para viver isso em prática? Você escreve. Como é que você vai fazer para viver isso? Depois, oração pessoal. Ó, tá vendo aqui meu diário espiritual? O que vem escrito depois de cada vez? Ó? Oração pessoal, oração pessoal, oração pessoal, oração pessoal, oração pessoal. E assim por diante, oração pessoal. Então, oração pessoal. Né? Deus te falou? Então agora você vai falar com Ele. Então, você vai rezar em cima disso. Qual que foi o meu diário espiritual de hoje? Jeremias 18 e 19. Qual a mensagem de Deus para mim hoje? Nesse dia de hoje, 5 de julho. Hoje, mais uma vez, o Senhor me fala que todo o mal que sofremos é consequência dos nossos pecados. Essa foi a mensagem que Deus me falou hoje. Como posso colocar isso em prática? Abandonando os pecados um a um e mudando os vícios em virtudes. Isso aqui foi o meu diário espiritual de hoje. Oração pessoal. Senhor Jesus, dai-me a graça de abandonar os meus pecados. Vejo, Senhor, que um dos pecados que eu cometo com frequência é o pecado da gula. Preciso, Senhor, transformar esse pecado da gula em pecado de continência, para controlar a carne. Então dai-me essa graça, Senhor. E aí, vai rezando nesse sentido, acima daquilo que Deus te falou. Entendeu? Esse é o diário espiritual. Então, semana passada a gente falou sobre a vida de oração, e que a vida de oração é um diálogo entre o homem e Deus. Hoje, a gente entendeu agora que Deus também quer nos falar, né? Não é um diálogo. Então Deus vai nos falar e nós vamos responder a Ele em oração. E essa é a melhor forma de nós dialogarmos com Deus. Então agora nós temos um desafio. Vamos entrar em férias da catequese, não sei se eu falei com vocês, mas a paróquia determinou férias até o dia 29 da catequese, 29 de julho. Nessas férias, desafio. Quem lê a Bíblia todo dia vai ganhar um catecismo da Igreja Católica. De presente. Tá bom? Tem que mostrar. Tá bom? Aí, quem conseguir vai ganhar o catecismo.
Bom? Ou melhor, não tem como dar o catecismo para todo mundo, é que não tem tantos, né? Eu só tenho 2. Mas eu sorteio o catecismo entre os que conseguirem. Combinado? Então, quem conseguir ler a Bíblia todo dia, a gente vai dar um númerozinho, número 1, número 2, número 3, número 4, e vai sortear um catecismo de presente para quem lê a Bíblia todo dia. Combinado? E os outros que não conseguirem ler, eu dou algum presente, um texto, alguma coisa. Então, e não conseguir ler, não. Quem não conseguir ler não vai ganhar nada. Que conseguir ler, mas não for sorteado no catecismo, eu já dou outro presente, um texto, uma... tem que ler a Bíblia todo dia. Não um versículo, um capítulo pelo menos, né? No mínimo um capítulo. Um capítulo por exemplo, ó. Tá vendo aqui o número 1 grande? Até aqui. Esse é o capítulo. Entendeu? Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. Deus quer falar com vocês. Deixa Deus falar nos seus corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.